Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 31. A tensão crescia em todo o reino da Boêmia e mais intensamente em Praga. O povo continuava a acatar as ideias de Jan Hus, tanto pelas suas pregações, quanto pelos exemplos de abnegação e serviços ao próximo de que era exemplo. Não apenas pregava reformas eclesiásticas, ele as praticava. À medida que buscava auxiliar a todos os que necessitavam, irritava ainda mais as altas hierarquias do clero. O rei Venceslau prosseguia apoiando aquele que seria o precursor da reforma protestante, porém suas apreensões cresciam. Cada vez mais enfraquecido, faltavam-lhe energias para agir com firmeza diante dos ataques e ameaças dos representantes de igreja, especialmente personalizados no arcebispo de Praga, Zbigniew Zajíc. Nota: Zbigniew Zajíc foi o quinto arcebispo de Praga entre 1403 e 1411. Alguns meses depois de assumir a posição de Papa, João XXIII declarou guerra ao rei Ladislau. O novo pontífice era um nobre de família tradicional que assumira a carreira religiosa, sobretudo em função do poder político que desejava obter. Certo dia, confabulava com alguns de seus auxiliares mais próximos. Quero invadir Nápoles e tomar o poder desse rei Ladislau. Um de seus assessores objetou titubeante. Os cofres da igreja estão vazios, senhor. Guerras, sejam pequenas ou grandes, têm preço elevado. Procurando avaliar a real situação das finanças, questionou: os cofres estão vazios? O que fez Alexandre V que não aumentou os recursos da igreja? Outro assessor mais experiente interveio: nossas coletas estão se reduzindo, senhor, especialmente as que vêm de Praga. Os nobres da Boêmia não têm sido mais tão generosos com a igreja como costumavam ser em outros tempos. O Papa caminhou pelo salão pensativo. Ao se reacomodar em sua cadeira, arrumou os paramentos luxuosos e, fitando o interlocutor, disse: iniciaremos campanha para arrecadação de dinheiro. Quero recursos generosos entrando em nossos cofres e pretendo arregimentar homens para a guerra. Iniciaremos uma cruzada contra Ladislau, esse rei herege. Como faremos para arrecadar mais recursos, meu senhor? Tomando papel e pena, o Papa pôs-se a escrever um decreto. Depois chancelou-o com o anel papal e entregou-o ao assessor, esclarecendo: ofereceremos absoluta remissão de pecados a todos os que participarem da guerra e iniciaremos venda de indulgências sem precedentes nos últimos tempos para aqueles que nos apoiarem financeiramente. Quem quiser garantir seu lugar no céu deverá pagar. Virou-se para um dos assessores que se mantivera calado e indagou: temos ainda muitos prisioneiros acusados de heresia? Sim, temos muitos. Pois comecem
com esses, mas já lhes tomamos todos os bens. E daí? A família fará qualquer coisa para libertá-los. Venderão seus filhos se preciso for. Comecem por esses, que estão mais desesperados, com medo da morte na fogueira. Se pagarem o preço estipulado, serão libertados. Mesmo os casos mais graves, Senhor, em que são acusados de bruxaria? Pensando um pouco, o Papa respondeu: que esses paguem o dobro e serão libertados. Depois, se persistirem suas práticas profanas, nós os prenderemos outra vez. O grupo permaneceu alguns instantes em silêncio. Por fim, o Papa levantou-se e falou irritado: o que estão esperando? Vamos, iniciemos imediatamente a divulgação desta campanha. Não quero perder tempo. Enquanto o grupo se dispersava, Constância e Angélica, em companhia de outros amigos espirituais, observavam a situação. Angélica tocou suavemente os braços da amiga e pediu: não fique triste assim. Como não, Angélica? Por mais que me esforce, não consigo falar ao coração de Licínio. Agora então que assumiu a posição de Papa, acabará inteiramente comprometido. Sei que são suas escolhas, que servem aos nossos irmãos que deliberadamente vivem distante do Criador. Já pedi, inclusive, aos nossos irmãos que o retirem da terra, interrompendo-lhe a encarnação para poupá-lo de afundar mais. Fez-se breve silêncio antes de Constância prosseguir. Ele não deverá demorar-se muito na terra, mas sei que, ao deixá-la, continuará sob domínio das trevas. Por isso estão prorrogando um pouco seu tempo, de modo a tentarmos o quanto pudermos tocar seu coração. Lamentavelmente, todos os esforços se têm mostrado inúteis. Ele teve contato com a valorosa obra de Wycliffe, nosso querido irmão Ário, reencarnado na Inglaterra? Teve e não foi capaz de se deixar tocar por nada. Mandou que a destruíssem junto com qualquer outra obra do nosso irmão. Ele não quer ter a consciência desperta. Continua escolhendo conscientemente o mal. Sim, infelizmente. Não há muito que possamos fazer por ele. Apenas orar e aguardar que as sucessivas experiências na terra toquem sua alma. Baixando a cabeça, Constância comentou: unicamente pela dor, Angélica. Percebo que só em profundo sofrimento meu amado Licínio terá alguma chance de despertar para a gloriosa iluminação que espera a todos nós no caminho da união com Deus. Obtivemos autorização para acompanhar o momento de sua partida da terra, que será abrupta e inesperada, para que os nossos irmãos que o dominam sejam pegos de surpresa. Assim poderemos levá-lo e recolocá-lo em nova encarnação, numa situação em que fique escondido temporariamente de seus dominadores, para que tenha alguma condição de despertar, de evoluir. Angélica abraçou Constância, que, limpando as lágrimas, disse: amo Licínio profundamente. Sei que irá sofrer muito, mas é o único jeito de poupá-lo de sofrimentos ainda maiores.
As duas permaneceram longo tempo observando a movimentação dos espíritos que influenciavam o Papa João XXIII e seus assessores. Depois retornaram à colônia espiritual para retomar suas tarefas junto a Elvira e a outros orientadores espirituais. Não demorou e a campanha de João XXIII oferecendo indulgência, perdão dos pecados, em troca de poupudos recursos a serem doados à Igreja, alcançou ampla divulgação, chegando aos ouvidos de Jan Hus. Esse, indignado com mais esse abuso, intensificou suas pregações inflamadas na capela de Belém. João 23 não está a serviço de Deus, e sim contra o Todo-Poderoso. Está usando medidas espirituais para atender seus interesses pessoais e políticos, para satisfazer seus desejos orgulhosos e egoístas de poder. Esse Papa indigno que contraria todos os preceitos bíblicos não deve ser obedecido. Eu insisto, meus irmãos, que o perdão dos pecados só pode ser obtido por contrição e penitência sincera, nunca por dinheiro. E digo mais, nem o Papa, nem qualquer outro sacerdote pode levantar a espada em nome da Igreja, e muito menos em nome de Deus. O Papa não é infalível, meus irmãos. Ele é um ser humano como todos os outros, passível de errar. O povo alvoroçado apoiava Jan Hus. Quando a notícia de suas acusações diretas chegou ao ouvido do Papa, este não hesitou. Excomungou novamente Jan Hus e dessa vez expediu ordem de que, se este não fosse afastado de suas atividades, toda a Boêmia seria excomungada e verdadeira caça aos hereges seria empreendida. Ao tomar conhecimento da determinação do Papa Pisano, Venceslau ficou apreensivo. Apesar de todo o respeito que dedicava a Jan Hus, precisava manter boas relações com João XXIII, entre outras razões, porque ainda não fora completamente decidida a questão de ser ele ou seu irmão Sigismundo o imperador legítimo. Se a autoridade de João XXIII viesse a se impor sobre a do Papa Gregório, que o apoiava, possivelmente seria o primeiro que decidiria o impasse, especialmente agora que Sigismundo, sabendo que Venceslau estava doentado, demonstrara renovado e inconfundível interesse pelo reino da Boêmia e seu trono. Além do mais, sabia que ele viria com toda a sua fúria sobre o povo inocente da Boêmia e temia pelos seus súditos. Depois de noites em claro e de muito pensar, Venceslau mandou chamar Jan Hus e comunicou sua decisão. Meu amigo, a situação se agravou sobremaneira. Sim, eu sei, majestade. Temo pela sua segurança, meu amigo, bem como pela de nosso povo. A partir de agora, o Papa não poupará esforços para calar sua voz. Você o irritou além do limite. Jan escutava em silêncio. O rei prosseguiu. Acho mais prudente, por enquanto, você se afastar de Praga. Será temporário até os ânimos esfriarem. O Papa precisa sentir que não o enfrentamos, caso contrário virá sobre nós com toda a sua fúria, e muitos inocentes pagarão. Fitando Jan,
que permanecia calado, o rei tocou seu ombro e disse: Eu sinto muito, mas será melhor que deixe Praga por algum tempo. Tomando fôlego, Jan Hus respondeu sereno: Compreendo sua situação e suas preocupações, majestade. Amanhã vou preparar minha transferência para Rusnek. Ficarei em minha cidade natal, aguardando sua orientação para o meu regresso. Visivelmente fraco e entristecido, o rei concordou. É o melhor a fazer por ora. Fitando-o com preocupação, o padre comentou: Vossa Alteza precisa descansar. Sim, Jan, sinto-me cansado. Conversaram um pouco mais e logo se despediram.